Festa aí que eu já faço uma festa. Pessoal, é o seguinte, eu estou um pouco como lunático aqui, né? Lunático baixando do planeta Terra. Eu já participei bastante desse tipo de eventos. Eu me retirei de cena, porque não é muito produtivo. Sempre é uma medição de forças. E eu acho assim, nós estamos esquecendo uma coisa básica. Quando a gente está torcendo lá pelo Brasil, nós somos um conjunto. A gente esquece isso. Esquece principalmente essa frase, ordem e progresso. Nós não temos ordem, nós temos confusão. Constante confusão. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui é um pouco no sentido, muitos devem falar, puxa vida, esse cara aí vive falando para crianças, nós não somos crianças, né? Eu não estou aqui conversando com vocês como crianças, eu estou aqui tentando falar para vocês como brasileiros. Eu nasci fora, mas eu vivo há muito tempo aqui, essa é a minha pátria. Essa é a minha pátria, não de uma forma sentimental, mas assim, é aqui que eu vivo. É um pouco o que o Gilberto disse, essa coisa da gente se sentir em casa, né? E nesse sentido, isso aqui eu já usei. Hoje nós tivemos uma turma de Arapongas, a maioria das crianças ainda usa. Ainda se mata passarinho, né? Eu já matei muito passarinho, mas hoje nós sabemos claramente que isso aqui não deve ser mais usado. Não existe mais tanto passarinho para a gente sair matando por ele. Então vamos continuar a usar, mas não fazer a pontaria num bicho. Isso para dizer o seguinte para vocês, em relação a essa discussão que está havendo agora, né? Nós precisamos de ordem, nós precisamos de clareza, e não uma medida de forças que um time já vem pré-programado para votar, para escutar essa conversa toda, não vai se sensibilizar por nada nesse mundo, outro time vai ser para cá, e no fim continuam os problemas. Então nós temos que sair dessa coisa pré-programada de interesse imediato e pensar um pouco sobre tudo isso, né? Meio ambiente, gente, eu estava hoje num consultório médico em Londrina, na verdade, pode esquecer. Hoje nós temos áreas produtivas para a nossa comida, nós temos água que pode ser tratada infinitamente. E aí toda essa questão meio ambiente é uma florzinha de plástico, né? Não precisamos mais de meio ambiente. O mundo inteiro está fazendo estardalhaços, agora vai ter 1000+20 no Brasil, faz estardalhaços, mas na verdade essa coisa chamada meio ambiente nós não precisamos mais. Ela dá trabalho. Essa florzinha de plástico aqui não precisa de curar, né? É muito mais prático. Essa é a situação atual. Não precisamos de meio ambiente. É só propaganda socioambiental. É o marketing verde que todo mundo hoje busca para melhorar o seu negócio. Mas meio ambiente, gente, não interessa. Eu vou para o Parque das Aves lá em Foz, vou ver as cataratas. Isso é hoje meio ambiente. É uma piada. Então, o que a gente poderia pensar? Depois dessa balança, a gente pensar o tempo todo, essa máquina fotográfica, sapato, qualquer coisa, a gente tira do nosso meio ambiente. A gente vai transferindo isso para o nosso mundo, a nossa fome que aumenta cada vez mais. Não são apenas os habitantes, os 7 bilhões de habitantes, mas é a nossa realização que exige cada vez mais coisas. A gente tira do ambiente natural, vê uma questão de desequilíbrio e resolve isso de uma maneira bastante malandra, bastante adulta. Simplesmente desrespeita um ponto de equilíbrio e vai deslocando esse nó para mais perto dessa parte econômica. Com isso,
criando a ilusão que nós podemos tirar e tirar infinitamente à vontade. Nesse setor entre a reciclagem, energias alternativas, tudo que se ensina nas escolas hoje, tudo que se ensina em encontros empresariais, em qualquer espaço, em qualquer lugar do mundo. E a gente vai tirando. E sempre se iludindo a si e os outros, transferindo um ponto de equilíbrio. Antigamente, você consumia, você devolvia. Havia uma situação de equilíbrio. Hoje não. Essa situação vai se agravando. Aí uma criança de primeiro ano, que ainda não sabe ler e escrever, fala: tio, mas uma hora aqui não vai existir mais nada. Não precisa ser um intelectual, doutor. Uma criança enxerga isso com muita clareza. Vê que uma hora aqui não vai existir mais nada, né? Nós continuamos. Mas essa perspectiva é muito sombria. No meu tempo de vida dos meus filhos, a gente resolve isso tranquilamente. E lá no futuro o ser humano vai inventar um fertilizante, vai jogar ali e de repente vai ter um peso ali de novo. Não vai existir, né? Não vai existir isso. Nós estamos dilapidando o local que nós precisamos para viver cada vez mais. Conversa de ecologista, conversa de educador, não mudou nada em vocês ainda. Sendo que uma coisa agora pode ser clara: da mesma forma como o estilingue ficou definido como algo que não se usa mais contra passarinhos, na cabeça de vocês, por mais que já tenha uma posição definida, ficou esse modelo de uma insustentabilidade. Se agora lideranças, políticos, pessoas que estão aqui, cidadãos, resolverem insistir na insanidade, na insustentabilidade, está fazendo isso de forma sabendo que não se pode mais matar passarinho, né? Isso não é porque tem a filmadora ali, tem a máquina fotográfica aqui, porque existe o registro aqui. Vocês estão assumindo isso. E aí vocês têm que pensar um pouco nas consequências, né? Sabendo contra todo e qualquer bom senso, por causa de pressões políticas, por pressões econômicas, do momento, de verbas, e eu não posso esquecer que eu tenho informação, que eu tenho consciência, eu tenho que arcar com essas consequências. Eu tenho que arcar. A população está sendo cada vez mais informada, ela está muito absorvida no consumo, mas essas questões do abastecimento que o Avenida colocou, tudo isso é um gargalo que cada vez mais se aperta. Esse é um lado, talvez ainda não sensibilizou o que chega. Existe um outro lado que vai agradar, o lado econômico. O mundo inteiro hoje está trabalhando diante da monocultura que nós temos hoje. O trigo daqui a pouco vai ter uma doença e não vai se saber como resolver. Metade da humanidade vai estar morta por causa de uma doença, por causa dessas monoculturas que está vendo hoje. A estratégia para evitar esse tipo de coisa se chama banco de sementes. Noruega está sendo campeã mundial nesse sentido, Estados Unidos, Hungria, Alemanha, todos os países que estão querendo continuar a dominar o mundo estão apostando em algo chamado banco de diversidade. O tipo da coisa que vai dar um poder tremendo. Imagina, diante de uma doença, onde metade da humanidade vai morrer, quem tem um banco de sementes, que tem um banco de diversidade, ele vai ser salvador da pátria. O Brasil é campeão mundial da biodiversidade. A gente não dá a mínima para o meio ambiente. São os estrangeiros que pintam e bordam aqui. Estão colocando patente em tudo quanto é coisa. Essa Jussara que está aqui fora, o frutinho dela tem 10 patentes norte-americanas. Ninguém sabe disso, né? Então, gente, nós temos que pensar essa coisa chamada verde, que se resume numa florzinha de plástico, em dinheiro. Em dinheiro. Nós temos uma vantagem, que os húngaros, que têm o maior banco hoje de peixes tropicais do Brasil,
eles têm que fazer laboratórios. Nós temos a biodiversidade, os bancos de biodiversidade, naquele espaço que todo mundo agora está brigando, vendo que isso atrapalha, e aí fica esse time fraco que nós somos aqui, esse time dividido. Nós poderíamos ser fortes. Tem aí um guardião do remanescente florestal, o Adria, não recebe um único centavo, sendo o guardião daquele banco genético que está dentro da cidade, é um alqueire que está lá, não ganha um único centavo. Senhores vereadores, por que ele não ganha como guardião desse banco genético que tem ali? Já existe algo chamado serviços ambientais, a Pucarana está dando os seus exemplos. Por que isso não existe como atividade econômica? E a gente começar a enxergar a nossa pátria, que esse verde aqui está deixando de existir por pressão internacional. Isso não é uma política nossa aqui de quinta categoria. Isso é uma pressão internacional. Nós tivemos um chefe do WWF alemão aqui em Rolândia, e ele falou: ó, vocês brasileiros, falando inglês com tradução simultânea e tudo mais, vocês brasileiros, por favor, se preocupem com a Amazônia. O resto da pátria de vocês, procurem mudar a lei. O resultado está aí, né? Então, gente, olha o meu sotaque de alemão. Será que eu não sou mais um desses pilantras que está querendo que isso aqui seja apenas uma horta de comida barata, que se faz a confusão, a desunião? A melhor forma de acabar com a nossa força é isso aqui, essa desunião. Nós precisamos começar a cair na real. Eu sei que existem programas políticos, eu respeito isso. Eu sei que existem verbas, existem prazos, mas acima disso, gente, tem a nossa casa, a nossa pátria, os nossos bancos de diversidade, que talvez hoje a gente não liga. Os outros já ligaram faz tempo. Está na hora da gente assumir o nosso lugar. Tem as UEL, tem Unifil, tem tudo quanto é universidade, um monte de gente ali, querendo fazer trabalhos práticos. Vamos decodificar o que esses bancos genéticos, o que eles têm de valor, e tem muito valor, e com isso, esse tal do verde, que nessa conversa toda, ela desaparece, assuntos ambientalistas, os desenvolvimentistas, eles vão ser oposição, é aquela confusão de sempre, era dos transgênicos, era agora com o Código Florestal. A gente fica muito bem ocupado, fracos, uma nação fraca, até quando? Né? Eu não quero dar aqui uma de grande orador, mas eu quero alertar vocês. Eu gostaria, eu vou me retirar de cena, vou voltar para o meu mundo da fantasia, onde a gente faz o nosso trabalho de educação ambiental, mas de vez em quando é bom ver uma situação como essa, e olha, gente, por favor, mexam-se nesse sentido, vamos ser uma referência. Rolândia, um povo tradicionalmente briguento, não é de hoje, é um monte de coisas aí que nós estamos brigando. De repente nós temos uma razão, e não ficar brigando, mas levar a sério essa questão do banco de diversidade, ser dono disso daí e começar a ver os núcleos hoje, fora as filosofias que tem por aí, que talvez não sensibilizem. Mas, gente, não queria tomar tempo demais. Por fim, fazer um convite. É uma peteca de palha de milho. No dia 2 de junho, estamos promovendo um grande encontro. Nós não somos muito a favor disso. Muita gente, é difícil de administrar. Mas, para comemorar aí a Rio+20, que o encontro não do Rio de Janeiro. É uma coisa, diria,